família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. CEA e sustentabilidade. No final de 2019, iniciamos a campanha do óleo de cozinha usado. Seja útil para o trabalho social da nossa casa e para o meio ambiente, ao doar o óleo usado de cozinha, ao invés de jogar fora. Traga para a nossa casa, deixe aqui no pátio do CEA e nós agradecemos. Com vocês, Lourdes Guimarães, com o tema Não Saiba a Vossa Mão Esquerda. Olá, amigos. Muito obrigado, Senhor Jesus, agradecendo pela grande oportunidade de trabalho, por essa tarde linda na casa de Francisco de Assis. Agradecer a diretoria que carinhosamente cuida de cada um de nós, nos dando essa oportunidade de estarmos aqui, trazendo um pouquinho de estudo, aprendendo um pouquinho mais. Só tenho a agradecer aos mensageiros de luz, nossos anjos guardiães, porque cuidam de cada um de nós. Muito obrigado. E assim, a nossa laser amada nos deu um tema para falar. Não saiba a vossa mão esquerda, que encontramos esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, está lá, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, nesse capítulo, Jesus a nos dizer em fazer o bem sem ostentação, pois há grande mérito ocultar o bem que se faça. E quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Então ele vem nos falando justamente sobre a caridade, a forma como é que nós vamos ajudar alguém, fazer ao outro, tudo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Tem muitas pessoas que se preocupam em ajudar, mas querem que todos vejam o que está dando, que forma está dando, quanto está dando. E esse capítulo justamente vem nos dizendo o contrário, para a gente fazer o bem sem ostentar, sem mostrar aquilo que estamos fazendo. Então, não saber a mão esquerda, o que dar à mão direita, é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mães, se há a modesta real, há também a falsa modesta, o que vem a ser a falsa modesta. O cuidado de deixar aparecer um pedacinho olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto. Tipo assim, eu vou preparar alguma coisa para dar a alguém e eu faço questão de que alguém me veja fazendo aquele ato, dando o que quer que seja. Então eu faço questão que alguém me veja. Isso não está de acordo com a lei de Deus. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também os foram vistos e estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão, porque esses que fazem questão de serem vistos, não significa nada, vão continuar sendo vistos, é o máximo que terão. Vem nos falar sobre os infortúnios ocultos, esse capítulo também. Então, nesse infortúnio ocultos, conta a história de uma dama muito rica que sai com trajes humildes, acompanhada da filha, a visitar uma família, cujo o pai encontra-se em um hospital. Família muito pobre, mãe em desespero, cercada de filhos pequenos. A senhora, ninguém sabe seu nome, de onde vem, porém ela traz alimento, agasalhos e ainda traz notícias do chefe da família, já que a família não podia visitá-lo, essa senhora dama ia fazer as visitas e ajudava a família desse pobre homem, o qual ela assistia constantemente no hospital. Por que singelo traje? Ela, dama tão nobre,
para não imputar a miséria com seu luxo. Quer dizer, ela ia ao hospital, ela ia ajudar a família desse pobre homem que estava internado no hospital, mas sempre com muita simplicidade, porque na verdade não é a roupa que nos diz quem somos, né? O nosso interior é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós estamos pensando que diz quem somos. E aí ela ainda levava a filha, para que a filha pudesse aprender a praticar a benevolência. Olha que exemplo. Quantos de nós fazemos isso pelas nossas crianças? Quantos de nós nos preocupamos em fazer em dar esses bons exemplos para nossas famílias, filhos, netos e quem quer que seja, porque é através do nosso exemplo. Isso é a caridade. A caridade é como você está lidando com o outro, como você está pensando em relação ao outro. Tudo isso é a caridade. E nós temos que nos preocupar com isso. Certa vez, bate a luxuosa mansão uma menina a vender doces e a reconhece. Ela espanta-se por ser reconhecida pela criança, cuja família tanto a ajudava. Diz silêncio para a criança, para que ela não diga a ninguém quem ela era. Então a criança vai vender doces justamente na porta dessa senhora que ia, visitar o pai dela no hospital, ajudava a família com alimentos, com agasalhos, mas ninguém sabia quem ela era. Quando a menininha bate a porta, que vê aquela senhora numa casa luxuosa, numa mansão, ela fica assustada e ela diz: não fale nada, não diga nada para ninguém. É a humildade, né? Então também nesse capítulo vem nos falar sobre o óbolo da viúva. Jesus observa que dos muitos que levavam suas oferendas ao suntuoso templo de Jerusalém, uma senhora de aspecto humilde deposita uma singela moeda e diz, Jesus nos diz para todos nós, essa pobre viúva deu muito mais do que todos, ela deu do que lhe faz falta. Ou seja, essa senhora, no caso, ela foi até lá, muito humilde, e ela deposita a única moeda que ela tinha. Ela não se preocupou, tipo assim, eu vou dar isso aqui, mas eu preciso disso ou disso daquilo. Não, ela simplesmente nem pensou, foi lá, gesto espontâneo, gesto de amor, gesto de caridade, para ajudar. E Jesus observou e fez o comentário. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Basta querer. E nós estamos vivendo aí momentos bem oportunos, para que a gente possa nos autoavaliar, cuidar daquilo que nós estamos fazendo. Como é que nós estamos doando? Como é que nós estamos preparando algo para dar para o outro? Será que é legal? Será que vai fazer a pena? Será que o outro vai gostar? Enfim, de que forma eu estou dando? Então, o óbolo do pobre que dá privando-se do necessário pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Então, nós temos que dar sim, sem se preocupar se vai fazer falta, se não vai. Óbvio que nós temos que... Se nós temos uma criança pequena e aí você precisa de comprar um leite, precisa de comprar uma bolacha para servir o seu pequeno, sim, você vai fazer isso, não vai? Ao invés de chegar, tirar e vai tirando o dinheiro e não quer saber, não. A caridade está em nossa casa, a caridade está com aqueles que nós amamos também, e muito mesmo, e nós precisamos cuidar disso para que tudo dê certo. Então, convidar os pobres e os estropiados, também nesse capítulo, Jesus está sempre nos dando lições de humildade, de desapego total.
E vemos muito mesmo quando muitas vezes tiramos algo para dar, para fazer a alguém ou ajudar alguém e questionamos. Os questionamentos são piores. Usar de franqueza, de sinceridade, usar sempre tudo que formos fazer com abertura, com amor, sem preocupação, sabe? Aquela coisa do apego. Não, isso aqui ainda vai me seguir. Nada disso é bom. Então, quando ele diz para convidar os pobres e os estrupiados, olha só como é que ele nos diz. Palavras absurdas de ouvir. Quando Jesus fala: quando deres festa, não convide amigos, parentes, e sim chamai os pobres, os cegos, os coxos que encontrarem. Ensinamento profundo. Não convidar para suas mesas apenas os que podem fazer-lhes honra ou que irão convidá-los também. E nós vemos isso, né, amados? Porque muitas vezes nossa própria família vemos assim: eu vou fazer uma lista para uma festa. E aí você faz a lista e diz assim: não, eu vou convidar essa pessoa porque essa pessoa me convidou para ir a uma festa assim, assim, assim. Eu vou convidar alguém porque eu também espero ser convidada, né? Então, vejam bem, convide-os com benevolência, sem esperar nada em troca. Nós temos que saber que as pessoas que nós queremos em nossa casa são aquelas pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós amamos e queremos por perto, independente do que quer que seja, independente do que eles possam ou não nos dar. Ao contrário, nós temos que ter carinho para com todos. Então vem também nos falando da caridade moral e a caridade espiritual. Jesus diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Caridade material, como sentimos alegria em poder ofertar alimentos, agasalhos e até moradia ao irmão necessitado. Mas existe a caridade moral, que todos a podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer-se. Suportarem umas às outras criaturas. Como vemos também tudo isso em nossos lares, as pessoas intolerantes, pessoas que não suportam nem que o outro abra a boca, que já vai reclamando, que já vai criticando, são brigas, enfim, é muito complicado isso. Então eu vejo que nesse momento, aqui eu até parei para ver bem, porque nós precisamos entender. Caridade é saber ouvir, é entender o outro, é compreender o outro. Nada de crítica, nada de falar mal, cada um consigo. Precisamos pensar, precisamos calar na hora em que o outro estiver nervoso, agitado. Isso tudo é caridade. Olha só como não precisa de dinheiro. Olha só como não precisa dar roupas, nem nada disso. É só a arte de ouvir, saber falar, compreender. Que caridade linda. Grande mérito fazer-se calar, deixando que o outro fale, mesmo que essa fala o magoe. Precisamos aprender a lidar com tudo isso, né? Ele me magoou, aí xinga, nada disso. Temos que nos preparar para tudo isso. Olha que caridade. Não tratar com desprezo o seu semelhante. É lembrar sempre que todos somos irmãos. É muito comum ouvir: como farei caridade se nem mesmo possuo o necessário? Olha isso, olha a caridade aqui. Saber ouvir, compreender o outro, escutar o outro, compreender o outro do jeito que o outro é. Nós não podemos mudar ninguém, é nós mesmos. Amigo, a caridade se faz por pensamento, orando pelos pobres abandonados que sequer possuem um teto para abrigar-se. Olha quanta caridade podemos fazer. Dê uma palavra de estímulo ao irmão que se acha angustiado. Procurar orar pelos homens, pelas crianças que atravessam por momentos onde tantos maus exemplos vêm. E não é verdade?
Olha o exemplo daquela dama senhora com a filha, né? Que ela pudesse entender o que é benevolência. Aí vamos falar agora da beneficência, que nesse capítulo também está lá para a gente poder estudar um pouquinho. Então a beneficência dará a todos nesse mundo o sentimento mais puro, mas ao nosso coração que nem o remorso nem a indiferença irá perturbar-nos. Compreendemos a deliciosa alegria renascer em um coração que antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Que possamos ir ao encontro do infortúnio, socorrendo principalmente as misérias ocultas, por serem elas as mais dolorosas. É na caridade que deveis procurar a paz do coração e o contentamento da alma. A caridade é o remédio para as aflições da vida. Oh, quanto bem há a fazer! A caridade é virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Várias maneiras de fazer-se a caridade, como vimos, e que muitos dentre de nós confunde com esmola. Embora sabemos ser a esmola, que alguma vez é útil, algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres. A caridade liga o benfeitor ao beneficiado. A caridade se disfarça de tantos modos. A piedade é o precursor da caridade. Ela prepara e enobrece. A piedade que nos comove até as entranhas em ver o sofrimento de nossos irmãos, nunca devemos abafar esse sentimento dos nossos corações. O que pensar em receber ingratidão em paga de um benefício feito? O que ouvimos de Jesus? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita? Sempre o bem deve ser feito desinteressadamente e, se possível, oculto. Façamos o bem sempre, indiferente à crença, à raça. Jesus diz: amai os vossos inimigos, que até os que tanto nos magoaram ou magoam também merecem de nós a caridade. Não vimos quantas maneiras poderemos praticá-la? E o que dizer nesse momento que estamos vivendo? Quantos poderemos usar esse sublime sentimento tão amplo que é a caridade? Que possamos estar cada vez mais fortalecidos, trazendo para a nossa vivência esses ensinamentos que a doutrina consoladora vem nos trazer e nos dar de presente para todos nós, que fora da caridade não há salvação. Então, que possamos, meus amados amigos, irmãos, olhar sempre o outro daquela forma que gostaríamos que o outro nos visse. E pensar que não é só as coisas materiais que poderemos dar, mas sim as espirituais, a do espírito, que é o bom pensamento, a prece, uma forma singela e que ninguém vê, só nós mesmos, com os nossos pensamentos, é que podemos transmitir esse elo de energia para todos aqueles que precisam, para todos nós também, para o nosso planeta Terra, tão carente de amor, tão carente da misericórdia de nosso Senhor Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada.